Olá, hoje iremos falar sobre os impeachments ocorridos na história do Brasil, mas antes é preciso saber que o impeachment é o processo instaurado com base em denúncia de crime de responsabilidade contra a alta autoridade do Poder Executivo desde 1945. 6 desses processos foram abertos em âmbito federal. O primeiro, contra Getúlio Vargas, foi rejeitado pelo plenário da, então, Câmara Federal. O segundo, contra Carlos Luz, e terceiro, contra Café Filho, concretizaram-se de maneira veloz. Já o seguinte, contra Fernando Collor, resultou em sua inelegibilidade por 8 anos. O penúltimo, contra Dilma Rousseff, resultou em sua cassação. E o último, contra Michel Temer, está em andamento pendente das indicações dos líderes partidários para a formação da Comissão Especial de Deputados Federais. Há de se destacar, porém, que apenas no caso de impedimento de Dilma Rousseff o processo de impeachment foi plenamente aplicado no Brasil, já que no caso de Fernando Collor, o que houve foi uma renúncia ainda em meio ao processo, em 1992. O primeiro processo de destituição aberto contra um presidente da República no Brasil ocorreu em 1953, quando Getúlio Vargas foi acusado de favorecer o jornal Última Hora com financiamentos de bancos públicos, e de tentar implantar uma república sindicalista. O pedido propriamente dito foi votado no dia 16 de junho de 1954, com 211 deputados presentes. Amparada por pressões da elite rural e de lideranças empresariais, a petição foi rejeitada pela Câmara dos Deputados por 136 votos contra 35, mais 40 abstenções. Um ano depois, ainda mais pressionado, inclusive pelos militares, Vargas deu um tiro no coração. Após a morte de Getúlio Vargas e a eleição presidencial de 1955, e em meio a um movimento de 11 de novembro, ambas as câmaras legislativas brasileiras votaram o impedimento e o afastamento de Carlos Luz e de Café Filho da presidência interina da República. O segundo substituiu Getúlio Vargas e depois se licenciou por motivos médicos, e então assumiu o presidente da Câmara, Carlos Luz. Este foi impedido em votações de 185 votos a favor e 72 contrários entre os deputados federais e 43 contra 8 entre os senadores, em 11 de novembro. Então, Café Filho tentou reassumir a presidência, porém, também foi impedido em votações de 179 votos a 94 entre deputados, e de 35 votos contra 16 entre senadores, em 21 de novembro. Desde o primeiro impedimento até a posse de Juscelino Kubitschek, interinamente a presidência foi exercida pelo vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Em 30 de dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello, o 33º presidente do Brasil, renunciou após o processo de impeachment movido pelo Congresso Nacional. Foi impedido de ser eleito por 8 anos, devido a segundo inquérito policial ter aceitado administrativamente de indícios de um funcionário de nome Paulo César Farias, com provas incontestáveis de corrupção desse indivíduo com crime organizado da Itália, sendo esse elemento seu sócio e tesoureiro de campanha eleitoral de 1990. Paulo César Farias foi inicialmente denunciado pelo seu irmão Pedro Collor de Mello no mesmo ano. Porém, o chamado meliante em inquérito policial permaneceu em contatos funcionalmente em gabinete civil da Presidência da República, de onde apareceu um veículo em nome de Fernando Collor de Mello. No dia 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No dia 17 de abril de 2016 houve a votação da continuação do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados, com o seguinte resultado: a favor, 367, contra, 137, abstenções, 7 ausentes. 2. Em seguida o processo seguiu para o Senado Federal, onde foi julgado a admissibilidade ou não do processo.
No Senado, o processo foi aberto no dia 12 de maio de 2016 pelo seguinte resultado de votação em plenário: a favor, 55, contra, 22. No mesmo dia em que foi anunciado o resultado da votação pela admissibilidade e abertura do processo, a presidente Dilma Rousseff foi notificada e afastada do seu cargo, onde aguardou pelo julgamento da ação, que teria de ser realizado em até 180 dias, 6 meses, a contar da data de afastamento. No dia 31 de agosto, dentro do prazo de 180 dias, o plenário do Senado condenou Dilma Rousseff à perda de seu cargo por 61 votos a 20, sob a acusação de ter cometido crime de responsabilidade fiscal. A pedido da bancada do PT, partido de Dilma Rousseff, logo após a reabertura da sessão deste dia, deveria haver uma segunda votação, onde os senadores apreciariam se Dilma devia ficar inelegível por 8 anos a partir de 1º de janeiro de 2019 e impedida de exercer qualquer função pública. O resultado dessa segunda votação foi de 42 votos favoráveis e 36 desfavoráveis. Como houve 3 abstenções e seriam necessários 54 votos a favor, consequentemente ela não perdeu os direitos e ainda poderia se candidatar a cargos públicos. A condenação ocorreu após 6 dias de julgamento no Senado, contando-se no total 7 votações, desde 11 de abril de 2016, quando a Câmara aprovou o parecer da Comissão Especial. Como Dilma não estava respondendo a processo penal no Supremo Tribunal Federal quando teve seu mandato cassado, ele teve direito aos mesmos benefícios concedidos a ex-presidentes, tais como 8 servidores, sendo 2 assessores, 4 seguranças e 2 motoristas, além de 2 carros. Todas estas despesas, relacionadas à gestão dos servidores e dos 2 veículos, serão custeadas pela Casa Civil, com recursos do Tesouro Nacional. E por último temos o que ainda está em processo, o do atual presidente Michel Temer. O processo ainda está em aberto e as votações ainda não foram realizadas.